Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo dos momentos de autoconhecimento, que a lista de transmissão está sendo tão legal, né? Mas como pediram vídeos, então eu estou aqui também em formato não só de áudio, mas visual. E aí, bom, fiquei pensando muito sobre o que falar no vídeo de hoje. Às vezes eu não consigo fazer os dois e aí eu mando o vídeo pra lá pra lista de áudio, vocês já notaram, né? E eu acho meio complicado quando você grava um áudio tão empolgada de um assunto e você querer reproduzir aqui no vídeo. Então, vão ter momentos que eu vou reproduzir, vão ter momentos que eu não vou. Quem faz parte da lista de transmissão recebeu um áudio falando sobre as mães tóxicas. E eu explicando, porque foi uma pergunta que me fizeram e usaram esse termo. Então, eu só aproveitei o termo e fui contextualizando. Mas eu não queria falar disso aqui no vídeo hoje, não. Hoje eu tô pensando muito aqui num assunto, em alguns casos que eu recebo, de pessoas que falam pra mim assim: poxa, Olga, eu estudei para ser, né, um determinado profissional, eu montei um empreendimento, né, pensando nessa questão profissional que eu me dediquei, e eu não consigo avançar, eu não consigo sair do lugar, a clientela não chega, eu não tô tendo lucro com esse empreendimento. O que é que tá acontecendo comigo? Então eu volto a dizer, psicologia é um assunto muito... assim, cada caso é um caso, né? Eu vou falar coisas aqui que servem a todos, mas as pessoas me perguntam como se eu fosse olhar para elas e já saber a resposta, e não é assim. Cada caso é um caso, eu posso citar aqui várias possibilidades, e geralmente quando eu faço, por exemplo, Realize, né, é muito nessa intenção de mostrar os diversos casos para que vocês se identifiquem, porque só é possível ter algo muito personalizado quando a pessoa vai para uma consulta, né? Porque aí eu posso investigar a vida dela para saber o que é que de fato acontece com ela. Mas eu quero, nesse vídeo de hoje, citar algumas questões que acontecem, tá? Que podem estar acontecendo com essas pessoas, com você que pode estar me assistindo agora e que passa por uma situação parecida, né? Então, preste atenção. Esse vídeo é para pessoas que sentem que se dedicam à profissão, mas não tem retorno dessa profissão, não tem um retorno, às vezes, satisfatório. Não é que não tenha nenhum, pode até ter algum, mas não tem um retorno satisfatório. Não conseguem se sustentar na vida em relação à sua carreira profissional. Então, existem muitas possibilidades, eu quero citar algumas delas. E, inclusive, eu resolvi que agora, se não me engano, início de novembro, por conta da minha programação, eu devo fazer algumas lives para vocês falando sobre esse assunto, tá? Então, para quem me segue lá no PC Olga Marques, no Instagram, eu vou fazer algumas lives falando sobre esse assunto, que eu chamo esse assunto de prosperidade, né? Então, a pessoa, ela tem uma aptidão, ela se dedica àquilo, mas ela não tem o retorno. Então, ela tá com algum bloqueio em relação à prosperidade, né? A prosperar com aquilo que ela escolheu. Um dos pontos é a crença. Vocês já perceberam que eu falo muito sobre crença, né? Mas é porque eu fico impressionada como as pessoas nutrem crenças limitantes, né? Crenças que limitam, que bloqueiam, que impedem, que emperram a vida dela própria. E claro que elas fazem isso sem perceber que estão fazendo. Elas acabam criando isso sem perceber. Então, não faz muito tempo que eu recebi uma pessoa no consultório que ela, sem perceber, falou que ela tinha meio que um incômodo quando ela estava junto de outras pessoas que ela considerava que eram pessoas que tinham poder aquisitivo maior do que o dela. Ela achava que as pessoas estavam julgando ela achava que as pessoas estavam achando que ela não estava bem vestida, etc. Então, perceba, ela não tem essa comprovação do outro, né? São crenças, ela acha que o outro tá fazendo isso. E quando eu comecei a mostrar para ela diversas pessoas
conhecidas, claro, para ela, que tinham um poder aquisitivo alto e que se vestiam como ela, aí ela começou a prestar atenção e perceber que realmente ela estava equivocada, né? E eu fui mostrando para ela outras áreas da vida dela que ela estava bem resolvida e que não passava esse julgamento da cabeça dela. Então, assim, esses julgamentos que a gente faz, né, o que são crenças? São coisas que a gente acredita, né? Fatos, ideias, valores, enfim. Então, ela estava nutrindo isso. Se eu acho que eu vou ser julgada no meio de pessoas que têm uma condição financeira boa, vocês acreditam que eu vou ter uma condição financeira boa? Não, porque se eu não me sinto bem com essas pessoas, como é que eu vou fazer parte delas? Então, isso é um dos motivos graves de que a maioria dessas pessoas não prosperam, porque elas consideram que elas não vão ficar bem no meio dessas pessoas. E algumas pessoas podem perguntar, mas Olga, elas não querem ter uma condição financeira melhor exatamente para fazer parte? Não, porque isso é a ideia consciente, isso é o que ela acha que ela quer. Mas internamente ela acredita que ela não se adequa àquela realidade. E não é só por questão financeira, porque o dinheiro pode comprar uma roupa, né? Mas não vai comprar a forma que ela se comporta, né? Não vai comprar a forma de falar, os hábitos, claro, a não ser que com o passar do tempo ela vá pagando profissionais para ela ir melhorando essas condições. Mas olha que dificuldade, que sacrifício e que custo para ela atingir esse lugar. Então isso tudo atrasa o desenvolvimento dela. Quando ela já tem uma crença que diz a ela, eu estou bem, eu estou em paz, julgamento faz parte da vida, eu agora já estou me julgando e lá eu também vou me julgar e tá tudo bem. E ela começa a nutrir que ela pode fazer parte desses ambientes, a tendência é que essa prosperidade financeira chegue mais fácil, chegue de forma mais leve, tá? Então, as crenças é um dos assuntos que a gente precisa olhar em relação à nossa vida, para a gente não estar impedindo esse retorno, certo? Bom, existem muitos outros, eu vou me conter a pelo menos 3 aqui nesse vídeo. Então, tem esse que eu já expliquei. O outro grande bloqueio e esse bloqueio que eu falei que são as crenças, perceba que são as crenças relacionadas a esse retorno financeiro, tá? O outro grande bloqueio é em relação ao pertencimento. Então, por exemplo, eu percebo às vezes que pessoas que vieram de uma condição de vida mais simples e mais humilde, às vezes bloqueiam essa prosperidade financeira porque acreditam que não vão mais pertencer à família de origem se assim acontecer, né? Se essa prosperidade acontecer. Então, inconscientemente, o que significa inconscientemente? Sem ela perceber, ela começa a dificultar e a bloquear que esse dinheiro chegue para que ela não saia do nível que ela foi originada. É como se ela achasse que não ia mais pertencer à família, ou ia atrair a família, ou qualquer coisa do tipo. Ia se distanciar da família. Então, algumas pessoas começam a promover situações em que esse dinheiro não chega, ou esse dinheiro chega e vai embora. Então, por exemplo, a pessoa até consegue ganhar, mas ela não consegue segurar. Então, ela gasta demais e sempre está endividada e sempre vai precisar daquele dinheiro e ela não sai daquela condição de necessidade, né? Esse é o segundo. Olha que tem muitos, viu? 3 para a imensidade de bloqueios que tem, mas enfim, é porque senão o vídeo fica muito longo e eu também, né, posso ir dividindo e falando melhor para vocês ao longo do tempo. O terceiro e último bloqueio que eu vou citar hoje, eu falei das crenças em relação à prosperidade financeira, o pertencimento, né, o medo do não pertencer, e o terceiro bloqueio que é em relação ao receber, né? Então, eu percebo também que tem pessoas que têm dificuldades em receber. Então, por exemplo, tem pessoas que têm vergonha de receber o dinheiro pelo que fez. Fez um trabalho, a pessoa vai pagar, ela fica envergonhada na hora até de pegar aquele dinheiro para ela. É como se ela precisasse fazer algo de graça ou
ou como se vender o trabalho dela fosse algo ruim, sujo, enfim. Então são questões que a gente precisa investigar para ver o que é que acontece que você fica envergonhado por receber por algo que você fez, né? Acontece às vezes comigo, quando eu faço um atendimento e a pessoa quer me pagar em espécie, quando eu faço um momento de constelação, a pessoa quer me pagar em espécie, já aconteceu das pessoas me pagarem meio que escondido, me levar para um cantinho para me dar o dinheiro, e eu fico assim, gente, o que é que a gente tá fazendo aqui escondido, né? Assim, tem alguma coisa errada em eu receber pelo que eu fiz, né? Então, que crenças são essas dessas pessoas que não só têm vergonha de receber e algumas têm vergonha de dar? Se essas têm vergonha de dar, elas já se colocaram no meu lugar achando que eu vou ter vergonha de receber. Então, é provável também que elas estejam assim, mais ou menos no mesmo pacote, né? Então, outro principal grande bloqueio é dificuldade de receber. Então, pensem sobre essas questões, reflitam, vejam se vocês se enquadram. E caso vocês se enquadrem, me acompanhem lá no Instagram, porque eu tô, inclusive, esses dias construindo um novo projeto para vocês, para trabalhar essas questões, né? Nós vivemos num país de terceiro mundo, um país tão rico em diversidade de matéria-prima, e no entanto nós somos tão pobres, não é? Então é algo que já está na no nosso campo energético. Então eu vejo que é algo que a gente precisa trabalhar muito de forma universal. Se cada um fizer um pouquinho, quem sabe a gente não muda a realidade do nosso país, né? Então vamos fazer isso com calma. Então, se vocês se identificaram com algum desses pontos, me acompanhe aqui nos próximos vídeos e me acompanha lá no Instagram, porque eu vou falar muito sobre isso durante esses meses aí, outubro, novembro, tá bom? Então, eu sou a Olga Marques, sou psicóloga e consteladora familiar. Gostando e querendo ver mais vídeos como esse, escreve, né? Se inscreve aí no canal para você receber os vídeos, ativa o sininho, porque aí você vai receber uma mensagem dizendo que tem vídeo novo. E toda semana eu tô comprometida com vocês a enviar um vídeo para vocês de mais ou menos 10 a 15 minutos falando a respeito de algum tema de autoconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e encontro vocês lá no Instagram também, para que vocês possam acompanhar as lives, tá bom? Beijo!